Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo de número 6. Eu quero ler com você o versículo de número 35. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de número 35. João 6, 35. Glória a Deus. Amém? João 6, 35 diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Deus, esta é a tua palavra que foi lida, será ministrada pelo teu Espírito Santo aos nossos corações, e a minha oração é para que através desta palavra o Senhor possa operar com teu poder, com teu milagre sobre as nossas vidas, na tua presença, em nome de Jesus. Pai, fica à vontade entre nós, no poder do teu Espírito Santo, que a tua palavra venha trazer algo que agregue conhecimento, intimidade do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Capítulo 6 do Evangelho de João, se eu não me engano, é o maior capítulo de todo o livro. Nesse capítulo tem aqui alguns acontecimentos que eu preciso relatar para você, para a gente não ficar perdido dentro do versículo que nós lemos, né? O capítulo de número 6 começa com a multiplicação de pães. Pão é uma palavrinha-chave dentro do capítulo 6 do Evangelho de João. Amém? Se eu não me engano, apenas no capítulo 10, essa palavra aparece fora do capítulo 6 no Evangelho de João. A palavra, quase todas as vezes que a palavrinha pão aparece, na verdade, no Novo Testamento, na maior parte das vezes, ela está aqui no capítulo de número 6. Então, pão é uma palavrinha-chave dentro deste capítulo de número 6. Esse capítulo de número 6 começa com a multiplicação de pães. A história é bastante conhecida por todos nós. Jesus está pregando, né, um sermão, e aí as pessoas vão se achegando até Jesus, vão trazendo os paralíticos, e Jesus vai orando pelos paralíticos, e eles vão sendo curados. Não apenas os paralíticos, mas os enfermos, né? As pessoas vão trazendo os enfermos daquela cidade, e Jesus vai operando milagres, e Jesus vai dando ensinamento, e Jesus vai pregando. E aí os discípulos falam para o Senhor assim: Senhor, já está ficando de tarde, despede esse povo. E aí Jesus não despede o povo, né? E aí o povo fica lá e eles não têm o que comer. E no meio da multidão tem um rapaz com 5 pães e 3 peixinhos. Jesus pega aqueles elementos, agradece ao Senhor, e a multidão que estava reunida ali já era de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, né? A estimativa de medida era por metro quadrado. Não sei se você sabe, é assim que se mede público de massa, né? Quando se quer saber, na verdade, quantas pessoas tem dentro de um estádio de futebol, não sai contando um por um, não. Você pega a metragem quadrada e faz a soma, e você vai achar a quantidade de pessoas por metro quadrado, e ali se estabelece um público. Então a mesma estatística era aplicada naquela época, dentro do local onde eles estavam, dentro do ambiente, no ambiente externo, melhor dizendo, que eles estavam, eram ali, dentro da estimativa, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e os 5 pães e 2 peixinhos enche os balaios, né, os cestos de palha, e aí alimentam aquela grande multidão, a ponto de ainda sobrar 12 cestos com pães e peixes, certo?
Quando isso acontece, Jesus deixa a multidão e atravessa para um outro lado, e Jesus, nesse meio tempo, anda por sobre as águas. Chegando do outro lado do rio, tem outra grande multidão esperando Jesus para receber do Senhor os seus ensinamentos. E Jesus pega o ensejo da multiplicação dos pães e dos peixes, porque era por isso que essa outra multidão, a multidão vai lá de manhã cedo, do outro lado do rio, né? Muitos teólogos acreditam que o povo foi a pé, onde Jesus atravessou o mar, por sobre as águas, até encontrar com os discípulos. Eles deram a volta e foram a pé, até chegar do outro lado, esperando que Jesus multiplicasse mais pães e peixes e que mais sinais acontecessem. Tudo indica que o público era o mesmo, teólogos concordam que o público era o mesmo. E Jesus aproveita o ensejo do desejo dessas pessoas em estarem ali, atrás do pão, atrás do peixe que ele tinha multiplicado, e ele começa um discurso em cima de comer do meu corpo, que é o pão, e beber do meu sangue, que é o vinho. É um dos discursos mais pesados de Jesus ao longo de seu ministério. Havia ali uma incontável multidão recebendo esse sermão, e na hora que eles recebem essa palavra, o texto do Evangelho de João, capítulo 6, diz, eu estou pulando agora para frente já, do texto que nós lemos, que cada um começou a ir embora, um por um, quando Jesus começou a falar para eles que eles deveriam comer do corpo de Jesus, que era o pão, e beber do sangue de Jesus, que era o vinho. O discurso de Jesus, quando a gente lê o texto, é um discurso meio canibal, né? Jesus fala assim: quem não comer do meu corpo não tem parte comigo. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Quem estava, em primeiro lugar, quem estava ouvindo esse sermão, não entendeu isso como canibalismo. Por quê? A expressão comer do meu corpo e beber do meu sangue era uma expressão de pacto, de aliança. Não é? Quando se estabelecia pacto ou aliança entre alguém, essa expressão era usada, comer do meu corpo e beber do meu sangue. Então, em primeiro lugar, as pessoas não entenderam que aquilo era canibalismo. Em segundo lugar, eles entenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer com essa expressão. Porque o que o Senhor está querendo dizer com o sermão do Evangelho de João, no capítulo de número 6? Que as pessoas deveriam ter aliança e compromisso com Ele. Que eles não deveriam estar seguindo a Jesus apenas para comer do pão que estava sendo multiplicado, apenas para comer do peixe que estava sendo multiplicado. Eles não poderiam continuar com o Senhor apenas em troca dos milagres que estavam acontecendo, mas eles deveriam ter uma aliança, um compromisso, um comprometimento com o estilo de vida. Não se assuste com o que eu vou falar. Jesus foi e continua sendo até hoje um idealizador. Jesus não obrigou ninguém a fazer nada, mas ensinou aquelas pessoas e a nós até hoje um estilo de vida. Jesus não abriu igreja, Jesus não fundou instituição, embora essas coisas se tornaram essenciais e é uma consequência do pensamento ideológico de Cristo, não é que está errado, seria a ordem natural dos fatos. Jesus não faz isso. O que ele faz é difundir uma ideia, um pensamento, um estilo de vida. E as pessoas que estavam ouvindo o sermão de João, capítulo de número 6, percebem que elas não poderiam continuar com Jesus sem adotar o estilo de vida oferecido pelo Senhor. Quando eles foram confrontados, quase que tinha me fugido da palavra aqui, quando eles foram confrontados
confrontados com a ideologia de vida que Jesus estava enfrentando, todos começaram a ir embora. E no versículo 67 e 68 desse capítulo 6, o texto diz que apenas os 12 ficaram com Jesus. E no versículo 68, Jesus pergunta para eles assim: vocês não querem ir também? Se quiserem, aproveita a oportunidade que foi essa manada de gente embora, faça parte do grupo e vá embora no meio deles. Aí Pedro se levanta e responde um dos mais emblemáticos versículos do Novo Testamento, né? Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Esse sermão, ele se tornou importante por causa da confissão de Pedro. Os 12 junto com Pedro, que ficam ali após a chamada de atenção de Jesus sobre um compromisso de vida, eles fazem isso porque Jesus tinha para eles muito mais do que um pão multiplicado, do que um peixe multiplicado, ou do que uma cura. Jesus tinha para eles palavras de vida eterna, né? Jesus tinha para eles a orientação que conduzia ao céu. O nosso estilo de vida não mudou, né? O nosso estilo de vida não mudou. É claro também, abre um parêntese, eu não posso deixar de mencionar, que o que Jesus faz no Evangelho de João, capítulo de número 6, também é um horizonte relacionado à ceia do Senhor. Quando a igreja hoje celebra a ceia do Senhor, ela entende que simbolicamente ela está participando do corpo e ela está participando do sangue de Cristo. Quando nós lemos João 6, é fácil compararmos ou relativarmos este texto com a ceia do Senhor, porque eles estão diretamente relacionados. E até podemos completar com o discurso de Jesus e com os ensinamentos do apóstolo Paulo, de que a ceia do Senhor é literalmente para aqueles que assumiram o compromisso de pacto, de aliança, de estilo de vida ensinado pelo Senhor. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque esse estilo de vida, ele já tem, talvez, aí eu possa estar exagerando um pouco, os seus dias contados, né? O cristianismo está deixando de ser um estilo de vida que copia o comportamento do nosso mestre, do nosso idealizador, né, filosófico do cristianismo, que é Jesus. Eu digo isso porque nós ainda não perdemos esse estilo de vida, graças a mim e a você, né, que viemos de uma geração que ainda aprendeu esse estilo de vida. Mas se Cristo não voltar daqui 30 ou 40 anos e nós não estivermos mais aqui, né? Dificilmente o irmão Silvio vai chegar nos 100, 110, né, Silvio? Tomara que não chegue, né, Silvio? Que Jesus volte antes. Dificilmente chegaremos, irmão Milton, 120 anos, né, Milton? Pensou que benção? Andando de bicicleta ainda, né, Milton? Pedalando 25 quilômetros. Mas muito provavelmente não chegaremos a essa idade. Mas a geração daqui 30, 40 anos é uma geração que muito provavelmente já vai ter esquecido o estilo de vida adotado por Cristo. As nossas conversões hoje não se abstêm mais do alcoolismo, da prostituição, do adultério, das músicas mundanas. Na época que nós que estamos aqui nos convertemos, a gente tinha que trocar até o estilo musical. A pessoa que gostava de um rock, igual eu, você pode achar que não, mas eu tinha um cabelão amarrado, né? Às vezes gostava mais de usar com um boné para trás do que amarrado, na verdade.
e ouvia Sepultura, Guns N' Roses, Metallica. O meu cabelo, irmãos, era corridinho assim, boi cuspiu, vaca lambeu, literalmente, né? Eu tirava a franja assim, ó, da testa, porque o cabelo caía, e aí caía para frente, né? E aí, quando eu entrei nessa onda de roqueiro, aí eu deixei o cabelo crescer, e o uso do boné coincidiu também com a genética, tenho certeza, mas coincidiu de que o uso do boné com o cabelo grande para trás, né? Punha o boné para trás de noite, andava de boné para trás segurando o cabelo. O uso do boné para trás fez o meu cabelo ficar arrupiado. Meu cabelo não é grosso, meu cabelo é fino. E aí eu me lembro que eu arrumei trabalho na Autoescola São Carlos, lá em Pará de Minas, quando eu tinha 13 anos, para fazer cobrança, para ir receber notinha na casa dos outros. Aí foi um amigo da minha mãe que conseguiu esse emprego lá para mim, e eu cheguei lá para fazer a entrevista, 13 anos de idade, irmãos, e já era o meu segundo emprego. Cheguei lá com 13 anos de idade para fazer cobrança para a autoescola, né? Não é nem a cobrança, era receber notinha da autoescola, de alunos que estavam fazendo mesmo, que a autoescola dividia, fazia os bloquinhos, pegava os bloquinhos e recebia na casa da pessoa. Aí ele olhou para mim e falou assim: olha, eu te contrato, mas aqui é uma autoescola, eu te contrato se você cortar esse cabelo, né? E aí eu tinha o boné com o cabelão para trás, precisava do serviço, aquela época, né? Início do Plano Real, Fernando Henrique Cardoso, o negócio estava ruim, a economia estava ruim, minha mãe desempregada, passei no barbeiro e cortei o cabelo. Na hora que eu cortei o cabelo, ficou assim, arrupiado, nada desarrupei o cabelo mais, né? E aí, mas passei por essa fase de roqueiro. Quando eu me converti, eu precisei trocar os estilos musicais. Por quê? A gente entendia, estou usando isso como exemplo, que agora a gente escutava só louvor. E a nossa geração já não é assim mais, né? Quando perguntam no Instagram ao pastor André Valadão se cristão pode ouvir música secular, eu ainda me assusto quando o pastor diz que a resposta é sim, né? Então é complicado. Não quero julgar com os irmãos aqui. A gente deveria ter um momento para estudo, para poder fazer isso, para estudar mais a respeito do assunto, né? Não estou atacando você que tem um estilo de música aí ao seu gosto, precisaríamos de um estudo para poder chegar à conclusão, mas quero te dar um exemplo que na época que nós convertemos, esse comportamento, que é mínimo, precisava ser transformado, né? Se a gente escutasse uma música do mundo, nós nos sentíamos o pior dos pecadores, né? Então, é por causa de quê? Desse estilo de vida cristã que nós aprendemos, que futuramente não existirá mais, infelizmente. Por quê? As nossas conversões não abstêm as pessoas mais da música secular, do adultério, da prostituição, da pornografia, do alcoolismo, do tabaco, do cigarro, do uso de drogas, né? Fato, irmãos, fato é olharmos para a maior nação protestante do planeta, que é os Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos, o católico é certinho e o crente é todo errado. O crente bebe, o crente fuma, né? Então, e o católico é certinho, com as suas idolatrias lá, tem a vida certa. Quando a gente olha para o estilo de vida americano, né, nós entendemos que o Brasil acontecerá a mesma coisa. Quando você vê pregações de Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, há uma sentença quase ao Brasil a caminhar ao mesmo estilo de vida do protestantismo americano. Então, assim, esse estilo de vida, de compromisso, de comprometimento, é algo que nós somos remanescentes. Cabe a nós agora a responsabilidade de ensinar isso àqueles que estão chegando. Nós não podemos falhar nessa missão,
mesmo fadados ao fracasso, nós não podemos entregar esse comportamento na mão do diabo e tentar ensinar aqueles que estão chegando, né, a viver um estilo de vida correto. Alguns dias eu estava conversando na porta da igreja com a pessoa, e a pessoa tendenciou a falar comigo assim, alguma coisa que eu considero errada, eu preferi cortar o assunto. Não fala não, para mim não ficar decepcionado. Para mim não ficar chateado, você não fala nada, é melhor você não contar. Porque infelizmente, né, nós estamos vivendo um estilo de vida complicado. E aí esse estilo de vida é ensinado por Jesus no Evangelho de João, capítulo de número 6. Quando Jesus fala de comer do pão e beber do sangue, ele está falando de adotar o comportamento, de ter um compromisso com ele, de assumir um estilo de vida com ele. Um estilo de vida pautado, não é o tema da nossa mensagem, mas a gente precisa mencionar. Talvez você esteja se perguntando, que estilo de vida é esse? Um estilo de vida na oração, um estilo de vida baseado na fé, de que o Senhor vai agir, vai operar, a porta vai abrir, o milagre vai acontecer. Um estilo de vida onde nós somos sal da terra, luz do mundo, ou seja, fazemos a diferença onde nós estamos, né? Um estilo de vida que não agrada ao mundo, mas agrada ao Pai, agrada a Deus. Um estilo de vida dado à nossa fé, ao Senhor, aonde nós fazemos coisas que para o mundo é considerado loucura, mas que para nós é considerado, como disse o apóstolo Paulo, poder de Deus. Poder de Deus. Esse estilo de vida, ele possui um ingrediente que nós precisamos ter para alcançá-lo. No texto do Evangelho de João, capítulo 6, citam dois ingredientes, né? O pão, o vinho, que é símbolo do corpo e do sangue. O nosso assunto aqui hoje é o pão. Palavrinha comum dentro do capítulo de número 6. Também no capítulo de número 6, aparecerá uma expressão que aqui ela aparece pela primeira vez no versículo de número 35. No original grego é a expressão ego eimi. A expressão ego eimi significa eu sou. Você pode olhar na sua Bíblia que em qualquer versão o eu, o é do eu, está em maiúsculo. Ego eimi nos daria uma outra mensagem. Provavelmente o próximo domingo que eu for pregar, eu quero pregar sobre essa mensagem. Ego eimi, que significa eu sou, é uma transliteração do hebraico para o grego, quando a língua muda do hebraico para o grego, da expressão inutilizada pelos hebreus, Yahvé, YHWH. Quando Jesus fala assim, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão, eu sou o caminho. Quando Jesus usa essa expressão, eu sou, causa espanto nos judeus. Porque ego eimi é a mesma fala que Deus usou em Êxodo 3,14, quando respondeu para Moisés assim, vai lá e diga ao povo que eu sou. Quando Jesus fala assim, ego eimi, os escribas, os fariseus e os saduceus estatalaram os olhos e falaram assim, quem que você está falando que você é? E ele está falando assim, ego eimi, eu sou. Ninguém utilizava dessa expressão, nem a pessoa do mais alto escalão político daquela época utilizava essa expressão. Jesus chega e se apropria dela dizendo, ego eimi. E ele está mentindo? Não, ele é Deus. Ele está trazendo a expressão divina ao seu ser, quando ele diz, ego eimi.
Aí Jesus fala assim: eu sou o pão. Eu sou, o versículo, né, diz assim: eu sou o pão da vida. Eu gosto muito de ver Jesus usando a expressão do pão, porque o pão ele é um alimento essencial na vida dos judeus, quase que na vida dos brasileiros também, né? Eu me lembro, não vejo esse tipo de embalagem mais, mas quando eu ainda morava em Pará de Minas e era adolescente, ia na mercearia comprar pão, não tinha padaria perto de casa, e o camarada colocava o pão dentro de uma embalagem, e nessa embalagem tinha escrito assim, um saco de papel escrito assim: o melhor e mais barato alimento. Não sei se os irmãos já viram essa expressão, e um pãozinho de sal desenhado. O melhor e mais barato alimento. Realmente, o pãozinho de sal, ele faz parte da mesa dos brasileiros, né? Todo lugar que você vai se usa do pão de sal no Brasil para a alimentação de manhã. Na vida dos judeus era muito mais do que o que acontece na vida dos brasileiros. Porque o judeu não comia pão como nós comemos pão. Como que você come pão? Você abre no meio, passa a manteiga e é a sua refeição. Você põe uma salame lá dentro, carne, salsicha, alguma coisa do tipo, come e é uma refeição que você faz. O judeu não usava do pão apenas como refeição ou como sua porção diária de carboidratos, né? Naquela época não existia talher. Você já parou para pensar por que o judeu tirava parte do pão sem fermento? Ele usava aquilo como talher. O pão era uma bolacha amolecida. E todo judeu, toda mulher, toda dona de casa judia, todos os dias à noite, ela tinha que amassar o pão. Ela não tinha um supermercado para ir comprar fermento biológico dentro de um saquinho. Ela tinha que produzir aquilo de forma artesanal. O que ela fazia? Ela pegava um pedaço do pão da semana passada, que tinha fermentado, e colocava na massa nova. E colocava aquela massa à noite que ela acabou de amassar no canto mais úmido da casa, para que no outro dia a massa levedasse e o pão tivesse o fermento necessário para que servisse também de alimento. Mas durante o processo se separava uma parte com nada ou pouco fermento. Por quê? Não havia talheres naquela época. E as pessoas comiam numa tigela de barro. Era comum que várias pessoas se sentassem à mesa e utilizassem da mesma tigela ou da mesma panela para se alimentar. Raciocina para você ver, é um cálculozinho exato. Você acha que seria saudável todo mundo colocar a mão, 2, 3 pessoas colocar a mão dentro da tigela? Olha como que a lei de Moisés é linda. A lei de Moisés obrigava a lavar as mãos antes de se alimentar. Você nunca se perguntou assim, gente, por que Moisés mandou lavar a mão antes de se alimentar? Porque não tinha talher. Aquilo poderia gerar enfermidades, pragas, disseminadas pelo povo e matar milhares de vidas. Então, outro exemplo bíblico que a gente tem de pessoas comerem juntas, é Jesus na última ceia, né? O João chega no ouvido de Jesus falando de traidor: alguém de vocês vai me trair, é necessário que alguém de vocês me traia, eu não posso falar quem é. Aí o João chega no ouvido de Jesus e fala assim: Senhor, sou seu amigo do peito, fala aí, quem é? Jesus chega no ouvido do João e fala assim: aquele que põe a mão no prato comigo. Por quê? Jesus naquela noite estava dividindo o prato com alguém. Quem era o alguém que estava comendo no mesmo prato que Jesus? Judas, né? Judas estava se alimentando no mesmo prato. Aí, qual era a necessidade do pão na alimentação?
não haviam talheres. Então o que a pessoa fazia? Tinha lá o caldo, o peixe, a comida normal, típica daquela época, era tipo uma muqueca de peixe, né? Ou outras iguarias que eles tinham lá na época deles, mas vamos usar o peixe como exemplo. A pessoa pegava o pão, que era achatado, com a sua mão, e aí ela abraçava a comida dentro do prato ou dentro da tigela, sem tocar na comida, ela abraçava com o pão, tirava. E aí ela mordia aquele pão com o peixe lá dentro. Isso, além de ser a sua porção diária de carboidratos, como diriam os nutricionistas, né? Era também uma forma higiênica de se alimentar naquela época, dentro daquele contexto. Ou seja, dificilmente se tinham refeições sem o pão. O pão não era essencial apenas por ser um alimento. O pão era o talher que eles usavam para não sujar, para não contaminar o alimento. Ou seja, em todas as situações de alimentação, muito ou pouco, deveria-se ter pão. O pão, então, era essencial para a vida. Aí Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. O que Jesus está querendo dizer com isso? Do que Jesus está falando mesmo no capítulo de número 6? Ele está falando de aliança. Ele está falando de compromisso. Ele está falando de viver a vida de forma espiritual e não apenas de forma carnal. E Jesus está falando assim: essa vida só é possível se estiver comigo, ou se eu estiver nela. Jesus está falando assim: eu sou essencial para que vocês consigam agradar o Pai. Sem mim, vocês não conseguirão alimentar as suas almas. Sem mim, haverá impurezas. Vocês não conseguem sozinhos. Se você ler o versículo todo, Jesus vai chegar a dizer que a lei sozinha não daria certo, precisaria dele. Ele é o pão, ele é o sustento, ele é essencial. Não tem como alimentar as nossas almas sem a presença dele. É disso que nós estamos falando no Evangelho de João, capítulo de número 6. É isso que nós estamos precisando nos nossos dias. Nós estamos, irmãos, tentando nos alimentar sem Jesus. E eu vou falar para você um chavão da década de 90, que continua sendo uma verdade. Sem Jesus não dá. Não dá, irmãos. Nós nunca conseguiremos nos alimentar sem Jesus. Nós queremos a nossa própria força. Nós queremos de acordo com os nossos critérios. Nós queremos estabelecer métodos para que a presença de Deus nos alimente. Só que esses métodos, essas formas, não têm o pão da vida. Nós não precisamos de um lugar maior. Será bom termos mais pessoas, mas não precisamos de muitas pessoas. Não precisamos da melhor equipe de louvor, não precisamos do melhor pregador, não precisamos de um canhão de luz, não precisamos de uma fumaça, não precisamos de atualizações. Nós precisamos, para alimentar as nossas almas, de Jesus. É dele que nós precisamos. Nós não precisamos de mais dinheiro, nós precisamos de Jesus. Nós não precisamos de ricos, nós precisamos de Cristo. Ou é Cristo em nós,
ou nós não nos alimentaremos. Sabe por que hoje nós temos muitos fracos na nossa geração? Porque é muito de muitas coisas e pouco de Jesus. É muito disso, é muita firula, é muita conversa, é muito disse-me-disse, é muito enfeite, é muito floreado, e Cristo mesmo passa longe. Cristo, no sentido de também comportamento, estilo de vida, pensamento filosófico, viver com Cristo, estar em Cristo, ser Cristo, viver como Cristo viveu, adotar o mesmo estilo de vida de Jesus. Ele, irmãos, é o pão da vida. Se estamos vazios, se estamos, não arredonde a minha fala, só para a gente entender, se estamos com fome, se estamos com sede, é porque não temos Jesus, porque Ele preenche todas as nossas faltas. Se está faltando alguma, o que eu quero dizer com isso? Porque a gente sempre fala que tem que ter fome de Deus, né? Por isso que eu disse para você não arredondar minha fala. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se nos falta alguma coisa, é porque não temos Cristo. Pastor, não estou conseguindo, está faltando. Já sei, vou mudar de igreja porque está faltando alguma coisa. Já sei, vou procurar outro pregador porque está faltando. Está dando certo, vou parar, vou largar o evangelho porque está faltando alguma coisa. Nós temos, irmãos, muitas pessoas que estão questionando a falta de muitas coisas. Só que se está nos faltando algo, é porque falta Cristo em nós. Porque se temos Cristo, a nossa vida é completa. Para encerrar, concluindo sobre esse assunto, é o final do texto. O que vem em mim, o que vem a mim, jamais terá fome. Olha o que Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, jamais terá fome. Jesus é o nosso sustento. Talvez enquanto éramos mundanos, andávamos daqui para ali, caçando alguma coisa que nos completasse, que nos enchesse. Parece que faltava algo na nossa vida. Ei, nós achamos. Quem vem a mim, disse Jesus, jamais terá sede, jamais terá fome, porque Ele é o pão, Ele é o alimento. Se estamos em Cristo, não temos mais essa fome, a nossa vida já se completou. E olha a palavra do texto, o João Ferreira de Almeida foi direto. Não são alguns, não é poucos. É aquele que vem a mim, jamais. Você foi para Cristo, jamais haverá fome. Jamais você sentirá fome novamente. Quem vem a mim, jamais terá fome. O que crê em mim, jamais terá sede. Venha a Cristo e você terá sua fome saciada. Creia em Cristo e a sua sede será sanada. É dele que nós precisamos, é nele que nós devemos estar. Ele é o pão, ele é a essência, ele é que completa, ele é o pão da vida. Se tem Jesus dentro dessa mensagem, ela te alimentou nessa noite. Se tem Jesus no culto, Ele te alimentou. Se tem o Senhor, irmãos, no seu dia, você vai finalizar o seu dia abençoado, porque quem vai a Cristo e quem crê em Cristo não tem fome e nem tem sede mais. Nós precisamos é de Cristo. Você queria um pozinho na sua cabeça que resolvesse esse problema. Às vezes nós achamos que é um milagre.
como esse povo aqui achou que era um milagre. Não, vamos lá, porque o pão está sendo multiplicado, vai ter mais nessa manhã. Não, não é o pão. É ir para esse estilo de vida. É crer nesse estilo de vida. A nossa fome é saciada. E a nossa sede é sanada. Em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Enquanto a Márcia vai cantar mais alguma coisa aqui para a gente. Canta uma música aí, Márcia, do nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Irmãos, nós precisamos de Jesus. Se tivermos Ele, não sentiremos mais fome, não teremos mais sede, nada mais vai nos faltar. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor. Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos reunidos aqui nessa noite. Muito obrigado pela Tua presença sobre as nossas vidas. Muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua provisão. Muito obrigado, Pai, pela Tua salvação. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem agido, Pai, sobre nossas vidas, Senhor. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo.